E aí pessoal, Victor aqui, de volta aí depois de muito tempo sem vídeo. Eu queria pedir desculpa pelo tempo que eu passei sem fazer vídeo, gente. Foram quase 4 meses sem nenhum conteúdo para vocês. Isso porque eu estava ocupado fazendo coisas da escola, assim, eu estava realmente sem tempo de fazer uma coisa boa. Se eu fosse fazer, não ia valer a pena para vocês assistirem, ia ser uma coisa que ficaria legal. Então, eu vou aproveitar minhas férias agora e tocar pra frente aí os nossos vídeos. Tem muita gente me pedindo para fazer vídeo de desenvolvimento de jogos com Lua. Eu vou fazer, gente, fica tranquilo. Eu só queria falar desse assunto de hoje antes de eu fazer esses vídeos. Então hoje a gente vai falar de metatabelas, ok? As metatabelas em Lua, elas definem como uma tabela vai se comportar. Como assim? Cada metatabela tem alguns metamétodos, né? Meio esquisita essa palavra. Então, por exemplo, a gente tem o index, call, a chamada da tabela. Então, por exemplo, o index gerencia a indexação de uma tabela. O call gerencia o que acontece quando você chama uma tabela. E a gente tem um monte aqui. Eu não vou estar falando de todos hoje, eu vou estar falando dos dois primeiros. Os outros vocês podem dar uma pesquisada, ou talvez eu até faça um vídeo depois. Mas é mais para deixar aqui citado, né? E qual a importância desses metamétodos? Eles definem como a tabela vai se comportar. Então vamos descer aqui para o nosso exemplo. Eu criei duas tabelas, objeto 1 com o valor 1 igual a 12 e objeto 2 com o valor sem valor nenhum. Então eu vou dar um outro print aqui. Olha o que vai acontecer. Objeto 2 ponto valor. Aí eu criei uma tabela meta que tem um metamétodo index. O index ele gerencia a indexação. E eu pedi para todas as tabelas que usem isso aqui como metatabela vão procurar pelos seus índices no objeto 1. Então, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que aqui eu estou pedindo para ele imprimir o valor 1. O objeto 2 não tem uma chave valor 1. Então ele vai imprimir nulo. Aí eu defino como metatabela de objeto 2 essa tabela meta que eu criei. E peço para ele imprimir o valor 1. Presta atenção. Ó, primeira impressão, ele imprimiu nulo, porque até aqui o objeto 2 não tinha o valor 1. Agora aqui embaixo ele imprimiu 12. O objeto 2 continua sem ter um valor 1. Mas o que ele está fazendo? Ele está buscando esse valor 1 aqui, no objeto 1. Então, quando eu chamo isso aqui, ele vai procurar lá index. Não tem esse índice, então eu vou procurar no objeto 1. No objeto 1 o valor desse índice é 12. Outra coisa interessante, se eu fizer com que o valor 1 no objeto 2 seja 2, vocês viram que aqui, depois que eu defini a metatabela, o valor 2 permanece, porque o objeto 2 tem o valor 1. Né? O valor 1 no objeto 2 vale 2. Então ele não vai buscar no objeto 1 esse valor, certo? Então, para que serve isso assim? Tá, aqui na teoria bonitinho. Vamos para a prática. Eu vou apagar isso. Apagar não, vou fazer aqui embaixo outra coisa, vai. Orientação a objetos. Eu já fiz um vídeo sobre orientação a objetos. Então esse que eu vou falar agora é uma extensão daquele vídeo. Então eu vou começar aqui com objeto. Tá? Esse objeto ele vai ter nada por enquanto. Esse objeto ele vai ter um protótipo. E o protótipo desse objeto vai ser o seguinte: A vai ser igual a 2 e B vai ser igual a 5. O objeto.metaTable vai ser uma metatabela. Regra para nomeação de metamétodo: underline, underline e o nome, index. Que objeto. Ok. Legal por enquanto, né? Olha como é que tá. Olha o que está rolando. O objeto ele tem duas tabelas dentro dele: prototype, que é um protótipo, e tem os valores A2 e B5. E ele tem uma tabela dentro dele que é uma metatabela. Não está associada aí ainda, está guardada lá dentro. E essa metatabela fala para quem usa ela buscar os índices que não encontrar em objeto.prototype. O que eu vou fazer agora?
E eu vou definir um objeto.new igual a função que pode receber parâmetros ou não, e vai fazer o seguinte. Ela vai fazer assim: local i de instância vai receber, vai receber uma tabela aqui, or objeto.prototype. Como assim? Então, quando eu chamar esse objeto.new e passar um parâmetro para ele, se esse parâmetro for nulo, isso aqui vai ser falso, porque eu estou atribuindo um valor nulo. E aí eu vou atribuir esse valor, eu vou atribuir a tabela objeto.prototype. Só terminar o que eu estou fazendo, set meta table de i como objeto.meta e aí eu retorno o i. Ok. Então, explicando, chamei a função, não passei nenhum parâmetro. Isso aqui não vai ser false, né, na hora de testar a expressão booleana, isso aqui vai ser falso, nulo, conta como falso. Então ele vai atribuir ao valor de i a tabela objeto.protótipo, né, o prototype. Se isso aqui tiver algum valor, ele vai atribuir o valor que tiver no O, em teoria. Depois eu defino como metatabela de i a nossa metatabela aqui. Aliás, eu nem preciso dessa parte. É a nossa metatabela aqui. Ok? E aí eu devolvo i. O que eu vou fazer agora aqui? Instância é igual objeto.new. E vou passar na tabela vazia. Tá? Eu vou pedir para ele dar um print de instância.a. Vocês viram o que aconteceu? Não deu para ver muito bem por causa disso. Deixa eu dar um print aqui de print. É bom colocar aspas, né? Então, não sei se isso não aconteceu. Eu criei uma nova tabela, instância, e ela usou o valor de A do protótipo. Deixa eu passar para B. Vocês vão ver que vai aparecer um 5. Legal. Quero mudar. Não quero que A seja igual a 2 e B seja igual a 5. Quero que A seja igual a 3 e B seja igual a 8. Jogo uma tabela ali. Passei essa tabela como parâmetro. Ele define essa tabela aqui para i. Vai usar a metatable, mas como eu tenho os índices A e B, não tem problema, né? Esses A e B vão sobrescrever o do protótipo. E aí eu vou usar o A, o B igual a 8 e o A igual a 3. Bacana. Então tenho agora uma orientação a objetos legalzinha aqui para fazer. Vou continuar. Eu vou criar um outro exemplo aqui. Objeto. OBJ agora, né? Porque o objeto já foi. Aliás, melhor. Vou fazer aqui. Eu vou usar um outro metamétodo aqui, que é o metamétodo call. O que o metamétodo call faz? Se eu tentar fazer isso aqui, o objeto abre e fecha parênteses, como se eu estivesse chamando o objeto, a tabela, vai dar um erro. Por quê? Porque eu não tenho um método call definido para essa tabela objeto. Então, eu estou definindo esse metamétodo call para todas as instâncias de objeto. E eu vou fazer assim. O metamétodo call vai ser uma... Deixa eu pensar. Vai ser uma function que vai dar um return de A. Igual a B. Certo? Deixa eu ver se está compilando. Não. Faltou alguma coisa. Faltou um abre e fecha parênteses da function. Certo. Então, determinei meu metamétodo call. Vou dar um print em instância chamando o método instância. Sorry.
Pronto, eu esqueci de passar a tabela. Então, o que o meu metamétodo call está fazendo? Meu metamétodo call está fazendo. Desculpa, eu tenho o metamétodo call, ele é uma função que recebe um t como parâmetro. Esse t, no caso, é a tabela que a gente está chamando, instância. E aí, o que ele devolve? Ele devolve a igual ao valor de a naquela tabela, vírgula, b igual ao valor de b naquela tabela. Eu vou tirar isso aqui. O que acontece? Eu nunca tentei isso aqui. Tirei a tabela inteira. É dar erro, infelizmente. Acho que isso aqui vai resolver. Funciona, que legal. Então, mudei o seguinte. Eu não preciso mais passar uma tabela vazia se eu quiser usar os valores padrões, tá? Posso deixar vazio. O que eu fiz? Mesma coisa que eu tinha feito antes. O local i recebe o ou tabela vazia. Voltando aqui, o override, tá, sem o override, né, usando os valores padrões, vocês viram que ele imprime o metamétodo call também. Com isso aqui dá pra brincar bastante já, gente. Por exemplo, eu poderia criar uma função, exemplo, eu vou criar uma função aqui, function get pessoa. Tá, peraí. Vou criar uma tabela get pessoa, certo? Certo. Essa tabela, ela vai ter um cache, tá? Que é uma outra tabela. Agora eu vou criar uma get pessoa meta. Essa get pessoa meta, ela vai ter um método call, underline call, que é uma function que recebe um string, que é o nome da pessoa, ok? E uma tabela também, tabela, vírgula string, end. O que isso aqui vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar local p igual a uma tabela com o name igual a s. E ele vai dar um return nesse p. Agora, se eu fizer isso aqui, if p not in cache, if s not in cache, cache ponto table ponto insert cache s e vamos passar mais um parâmetro aqui, que é a idade. Name. Não, guarda a tabela inteira. Cache. Isso aqui vai instanciar a idade como, em inglês, né? Como 20. Então, o que eu estou fazendo? Faltou um demo ali. Eu estou fazendo isso aqui. Quando eu chamo a tabela getPessoa e eu passo uma string e uma idade, passei uma string e uma idade, então eu estou criando uma tabela pessoa, adicionando ela num cache, se ela ainda não existir, e devolvendo p. End não, else, return cache.s. Tá. O que é para fazer isso aqui? Eu criei uma tabela P, que recebe um nome, que é a string que você passa, e uma idade, que é a idade que você passa. Se eu não tiver esse nome registrado no meu caixa, eu devolvo esse nome com um P. Se eu tiver esse nome registrado no meu cache, um ponto desculpa. Eu pego o nome que está no caixa, ao invés de criar um novo, ok? Se não, eu retorno P. Então, eu vou fazer aqui embaixo, get, João é igual get pessoa João 22. E vou dar print em joão.name. Then
if s not encaixe, if s, meu Deus, desculpa, isso aqui vem pra cá. Lembrando, gente, que o código dessa aula vai estar disponível no... O código dessa aula vai estar disponível... Ai, meu Deus, não é assim que faz. O código dessa aula vai estar disponível no Mediafire, tá? Então, não se preocupem em ficar copiando e tal. Como sempre, o código vai estar lá. Esqueci de setar metatable. Oh, meu Deus. Set metatable de get pessoa t.caixa. Nossa, tô mouse pra caramba. Pera aí, gente. Falta de prática. Vai Tá, agora deve dar certo. Pronto. Criamos a nossa pessoa, João. Então eu vou imprimir o joão.name e o joão.idade. Agora eu quero que vocês notem uma coisa. Se eu fizer aqui João, recebe get pessoa de João e eu vou mudar a idade, tá? 29. Copiar essa linha. Vocês vão ver que, como eu fiz esse negócio de caixa aqui, o João ele vai estar aqui. Então, na verdade, ele vai me retornar o João com idade 22. Ou não, não é idade, é age. Mesmo eu tendo mudado a idade, pronto. Vocês viram o que aconteceu, então? João, get pessoa, create pessoa, whatever, João 22. Criou o João com 22 anos. Depois, eu pedi para ele criar um João com 29 anos. Por que ele não criou o João com 29 anos? Porque o João, ele já está aqui nessa tabela cache. Então, como eu já tenho no cache, eu não vou criar o João de novo. Eu vou retornar o que eu já tenho. Ok? Se eu quisesse, se eu não me engano, não vou lembrar como é que faz argumento opcional em Lua. Deixa eu pensar uma coisa. Vou passar um falso aqui. Não. N equal true. Pronto. O que eu fiz? Eu criei um novo argumento. Se eu deixar só vazio, deixa eu ver o que acontece. Se eu deixar vazio, ele vai como false. Vai como true. Eu criei um novo argumento n, que tem um valor padrão de falso. Desculpa, que tem um valor padrão de true. Tem um valor padrão de true. Ai meu Deus, isso aqui é assim que faz, eu não vou lembrar. Não é assim que faz. Equals true. Passei. Tá, não é assim que faz. Bom, deixa estar, depois eu vejo. Então, o que eu fiz? Eu tenho um novo argumento que chama n, e ele me disse eu quero pegar o negócio que está no cache
Se ele for true, eu pego o que está no card. Se ele for falso, eu crio um novo. N de new. Ou de novo. Então, pronto. Passei como falso, ele criou um novo. Então, criamos um sisteminha de caixa aqui bacana. Claro, uma aplicação prática não seria essa, uma aplicação prática seria bem mais complexo que isso, mas simplifiquei. Só deixa eu dar uma pesquisada na internet. Argumentos opcionais. Porque eu queria que desse pra... Porque acontece, tem como eu passar argumentos opcionais. Passar um argumento como um argumento opcional, né? Eu queria mostrar isso porque daí eu posso deixar aquele... Não é isso. Aquele true lá, aquele n sempre como falso, a não ser que você escolha mudar. Argumentos. Variáveis, comandos. Isso aqui, gente, é o manual de referência do Lua. Eu sugiro para quem quiser aprender mais coisas, né? Porque não dá para eu falar tudo que eu gostaria. Para quem quiser aprender mais coisas, então, entra aqui www.lua.org/manual e que tem bastante coisa aqui. Eles fazem um monte de... Tudo. Tem as definições de Lua, né? O site do Lua. Então dá pra aprender bastante coisa lendo aqui. Só deixa eu ver. Pera aí. Aqui indicado por 3 pontos, nossa lista de argumentos. Uma função vararg não... Deu uma travadinha aqui no meu computador. Tava falando que... Então, o manual do Lua é um ótimo texto se vocês quiserem aprender mais coisas. Se utilizar o que é... então venham aqui, leiam. É bom, tá? Eu acho ótimo. Com muito então não hoje defeito, a menos que a sua expressão seja limitada por parênteses. Considere assim. Deixa eu ver aqui. Está cumprindo um certo. Tá. Então, ao invés de n, número de parâmetros variáveis, args 1, é isso. Var args. Não. Temperature index, será que é 0? Não, porque os índices começam no 1. Ok. Outros lugares. Arg é arg, não é args. Então agora o padrão é sempre true, né? Eu sempre pego o padrão é sempre falso, eu sempre pego do cache, então se eu deixar assim nada, o padrão é sempre true, eu sempre crio um novo, ou não. Eu sempre prego do caixa, a não ser que eu peça para criar um novo. Então, se eu passar true aqui, qualquer outra coisa que eu passar aqui, batata, não vai fazer diferença nenhuma.
vai contar como se fosse falso. Então eu tenho que postar true aqui se eu quiser criar um novo objeto. Então tá aí nosso sisteminha de cache para criar pessoas. Então, pessoal, acho que é isso. Eu sei que a aula de hoje ficou curta e ficou meio bagunçada. A verdade é que eu decidi fazer ela hoje de manhã, então não tinha muita coisa assim preparada, mas eu não podia perder a chance, assim, eu criei coragem, eu tinha que sentir necessidade de fazer essa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, qualquer dúvida, manda um caixa de entrada, manda e-mail, vai no meu Facebook, sei lá. Se você puder curtir aí o vídeo se você gostou e favoritar. Gostou e quer mais vídeos como esse, se inscreve no meu canal. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Lembrando que para a próxima videoaula eu realmente planejo fazer um negócio de desenvolvimento de jogos, então fiquem ligados. Eu vou pegar essa semana, baixar o Love, dar uma estudada e vou preparar uma coisa legal. Se você quer dar a sua opinião aí, um jogo que você acha que eu deveria fazer, coloca aí, eu vou considerar, se for uma coisa assim possível. Sempre aparece isso quando eu tô gravando, incrível. Nunca mais mostro mensagem. Então se você quiser sugerir algum jogo aí, se for uma coisa possível de eu fazer, posta aí, vamos lá, vamos ver como é que fica esse esquema. Abraço aí pra quem ficou até o final e até o próximo vídeo.